passou pela experiência de ler algo e em seguida esquecer tudo aquilo que você leu? Já terminou de ler um livro e teve dificuldade de falar sobre ele porque esqueceu o nome dos personagens, o lugar ou a época em que a história se passa? Por acaso já teve dificuldade de escrever sobre aquilo que leu por não se lembrar, seja de uma história ou de um assunto que você acabou de ler? Então nesse vídeo eu vou compartilhar 6 coisas que eu costumo fazer e que me ajudam a assimilar melhor os assuntos e também as histórias que eu leio e que também pode ajudar você a se lembrar do que leu. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Adriana e você está no canal Tu Literário. E se você, como eu, gosta de ler muitos livros, em algum momento deve ter passado pela experiência de, ao finalizar uma leitura, esquecer daquilo que leu ou se deparar com dificuldades de explicar sobre o livro por ter esquecido alguma parte, alguns dados ou algumas informações sobre a história. Bom, no meu caso, como eu trabalho falando sobre livros na internet, é importante que eu lembre do que eu li, seja livros de ficção ou não ficção. Eu preciso ter as informações sobre o enredo, sobre os personagens, enfim, informações sobre o livro, conhecer bem sobre o assunto, sobre os temas, sobre do que se trata o livro, poder compartilhar aqui com vocês. Eu geralmente uso alguns recursos que me ajudam a resgatar essas informações, porque me incomoda bastante, e isso já aconteceu várias vezes, de terminar um livro e perceber que não ficou nada da história, que eu não assimilei ou simplesmente esqueci aquilo que eu acabei de ler. E esquecer algo que a gente leu é comum, porque depois de um tempo a nossa memória ela decai, ao menos que a gente encontre uma maneira de resolver isso. E eu tenho buscado melhorar esse processo durante a minha leitura. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 6 coisas que me ajudam a assimilar melhor todas essas histórias que eu leio, tornando esse processo mais prático e ativo. A primeira coisa que eu gosto de fazer é destacar e tomar nota daquilo que eu estou lendo. No meu caso, como eu trabalho com a produção de conteúdo, eu faço isso tanto para livros de ficção como de não ficção. Eu preciso de alguma maneira tomar nota durante a leitura. Não são todos os livros que eu tomo nota, mas eu faço isso com a maioria deles e geralmente quando eu deixo de tomar nota, na hora que eu vou me preparar para a resenha ou comentar sobre o livro, eu esqueço de boa parte do que eu li. E aí esse processo ele acaba se tornando mais difícil e demorado. E reforçando, no meu caso, como eu trabalho produzindo conteúdo sobre livros, é importante para mim fazer anotações tanto de livros de ficção como de não ficção. Então a primeira coisa que me ajuda a assimilar e a lembrar das histórias que eu leio é fazer as anotações e interagir com a obra. Quando eu passo a tomar nota, eu fico muito mais envolvida com o material, eu deixo de ler o livro de forma passiva e passo a fazer uma leitura mais ativa. Mas é claro que esse tema sobre anotações e sobre leitura ativa é um assunto bastante extenso, vai muito além disso e daria uma série de vídeos aqui no canal. Mas tem um livro muito bom que fala sobre isso, já deixo aqui minhas recomendações, que é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Esse é um livro incrível e as técnicas de leitura que ele traz aqui são excelentes. Bom, para começar, geralmente eu faço essas anotações durante a leitura e no próprio livro. Então eu faço anotações de palavras-chave, conceitos, ideias, informações que eu acho que são relevantes para o enredo, para a história. Anoto também as minhas dúvidas ou algo que eu queira pesquisar depois. Porque quando eu anoto diretamente nas páginas do livro, isso me ajuda a lembrar com mais facilidade o que aquele parágrafo, o que aquela página está dizendo. Eu consigo também identificar com mais facilidade os temas e os assuntos abordados. E acaba funcionando como um insight, como um gatilho, porque rapidamente eu consigo lembrar, eu consigo resgatar na memória aquilo que eu li. É claro que se eu quero me aprofundar nas anotações, desenvolver mais detalhadamente os assuntos, ou se o livro ele é emprestado, eu não posso fazer essas anotações diretamente no livro, eu utilizo outras ferramentas como caderno, ou também faço anotações no Google Doc, ou dependendo da situação, eu também faço essas anotações no bloco de nota do celular. Então isso depende muito da situação. E eu analiso cada caso, qual a melhor ferramenta para utilizar naquele momento. E quando eu faço essas anotações diretamente no livro, fica mais fácil resgatar essas informações, os assuntos, os temas, principalmente quando eu sinalizo a página nas primeiras folhas, nas primeiras páginas do livro. Por exemplo, se o livro ele está dividido em capítulos, nós também temos a possibilidade de, no início de cada capítulo, anotar na forma de índice os temas abordados, além das flags que me ajudam na localização dessas anotações. E se você não gosta de anotar diretamente no livro, isso pode ser feito com post-it, com ficha, que existem de diferentes tamanhos.
Bom, uma outra coisa que me ajuda a lembrar do que eu leio é que assim que eu finalizo um determinado bloco de leitura, eu faço um resumo daquilo que eu acabei de ler. Então, na próxima vez, por exemplo, que eu voltar ao livro, né, que eu pegar ele para ler, antes de retomar a leitura do livro, eu faço a leitura do meu resumo. Além disso, nós temos a possibilidade também de, ao final da leitura de um livro, fazer uma resenha e registrar em aplicativos como o Goodreads, como o Scoob, ou armazenar em qualquer outro repositório de anotações de sua preferência, como, por exemplo, o Caderno, como o Notion. Uma outra dica é que em cada sessão de leitura eu reservo alguns minutos, de 15 a 20 minutos, para pensar sobre aquilo que eu acabei de ler. Eu também faço isso ao longo da própria leitura. E esse momento de reflexão sobre aquilo que eu estou lendo é um momento também que eu faço questionamentos e também faço conexões com assuntos que eu já conheço. Isso me ajuda bastante a assimilar os assuntos e a registrar na minha memória. Uma outra coisa que me ajuda bastante a assimilar e a fixar aquilo que eu li é falar em voz alta, com as minhas próprias palavras, explicando aquilo que eu acabei de ler, o que eu entendi. Isso me ajuda a organizar as ideias e também expressar melhor essas ideias, além de fixar na memória. Então, se eu estiver estudando ou lendo sozinha, eu faço isso em voz alta. Mas isso também pode ser feito coletivamente. Então, você pode, por exemplo, conversar sobre um livro com alguém ou discutir em grupo numa leitura coletiva ou explicar algum tema, algum assunto para alguém. Um outro ponto muito importante é se concentrar na leitura. Então, se eu estiver cansada, isso vai prejudicar meu entendimento, minha aprendizagem. Então, a primeira coisa, eu procuro ler num horário que seja mais favorável para mim e eu prefiro ler pelas manhãs. Eu já estou acostumada a acordar mais cedo, então eu tenho essa disponibilidade na parte da manhã. Mas quando eu não consigo ler de manhã, eu acabo lendo ao longo do dia, mas sempre no horário, no momento que eu esteja disposta para aquela tarefa. Por exemplo, quando eu estou em casa, eu gosto muito de fazer as sessões de foco. E aqui no canal eu realizo as sessões de foco para quem quer se concentrar na leitura, porque dessa forma eu sei que eu não vou ficar com a mente cansada ao longo da leitura, porque se eu pego um livro para ler direto, sem pausas, dependendo do livro, essa leitura ela fica cansativa. Então, geralmente eu começo com 4 blocos de 30 minutos, intervalos de 5 minutos. Então, dependendo da leitura e da densidade do livro, esse tempo ele varia. Se for uma leitura muito densa, uma leitura muito difícil, eu faço 4 sessões de 25 minutos, com intervalos de 5 minutos e por aí vai. Caso você queira saber como funciona, tem uma playlist aqui no canal só de sessões de foco. Um outro recurso que me ajuda bastante são os mapas mentais, mas eu gosto de usar essa ferramenta para estudos e para organização de projetos. Um livro bem interessante que trata desse assunto é do especialista Tony Buzan, Dominando a Técnica dos Mapas Mentais. Essa aqui é considerada a obra-prima para quem quer aprender a fazer mapas mentais. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas desse vídeo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo sobre dicas, não deixe de curtir para que eu possa continuar com esse formato de vídeo trazendo outras dicas. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para receber dicas de livros, além de não perder o que vem na programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.